Hoje quero estar conversando com vocês sobre uma palavra, sobre confiança em Deus. Confiar em Deus quando tudo vai bem, quando tudo está a mil maravilhas, é fácil. Não, a gente fala, quando está tudo bem, a gente fala assim, não, a minha fé em Deus é inabalável, eu confio em Deus. Agora, quando tudo vai mal, quando as situações difíceis vêm, é nessa hora que a nossa fé realmente ela é provada. É nesses momentos difíceis que a gente vê a nossa fé em Deus. A gente conhece o tamanho da nossa fé em Deus, da nossa confiança nele. E não é fácil, muitas vezes, num momento de luta, num momento difícil, a gente confiar em Deus. Porque nós, seres humanos, nós queremos ter o domínio das coisas na nossa mão. Nós queremos ter o controle de tudo. E quando as coisas começam a dar errado, de certa forma, nós perdemos o controle da situação. E aí isso nos abala, isso nos deixa preocupado, nos deixa nervoso. Mas é nesses momentos que quando a gente perde o controle, que Deus está no controle. E quando o controle das coisas da nossa vida está nas mãos de Deus, a gente pode ficar despreocupado. Porque se o controle da nossa vida está nas mãos dele, ele nunca irá nos desamparar. Por mais que a gente ache que tudo está indo de mal a pior, ele está no controle de tudo. E ele sabe o que é melhor para nós. Então, hoje nós vamos estar compartilhando sobre isso. E quando a gente está diante desses momentos, quando nós nos deparamos dessas situações, a nossa fé muitas vezes se abala, mas Deus, ele conhece o nosso coração. Mesmo que muitas vezes a gente ache que vai dar tudo errado, ele está conosco. Mesmo quando a gente acha que está sozinho, ele está conosco. No livro de Salmos 46:1, fala assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, Deus, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E ele está presente conosco, independente da situação. Ele não nos desampara. Ele nunca nos desampara. E em Salmos 9, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Salmos 9:10 fala assim: os que conhecem o teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, a gente conhece o poder de Deus. Deus, ele nunca nos abandona. Mesmo que a gente ache que está sozinho, que está desamparado, ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa sozinho. Confiar em Deus é descansar nele. Como eu falei, mesmo que tudo esteja um furacão, mesmo que tudo esteja fora da nossa compreensão, mas é saber que, independente da situação, ele está conosco e ele vai agir por nós. Porque, como eu disse, quando a gente perde o controle, a gente acha que tudo vai dar errado. Mas a verdade é que, quando a gente perde o controle da situação, Deus assume o controle. E ele faz além daquilo que pensamos e além daquilo que a gente imagina. No Salmo 23, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vocês entendem a profundidade desse versículo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que nada, eu não veja a solução, eu não veja o milagre, o Senhor estará sempre comigo, e Ele vai me proteger.
Então, não importa o tamanho do problema que você está passando, não importa o tamanho da situação complicada que você está passando, do desafio que você está enfrentando, Deus está com você. Deus não te abandona. Amém? E um exemplo de fé e confiança em Deus é Jó. Acredito que todos aqui conhecem a história de Jó. Jó, ele era um homem íntegro, um homem que Deus o amava, mas ele foi provado, ele passou por momentos difíceis, momentos de tribulação. Jó perdeu tudo o que ele tinha, ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo, perdeu seus funcionários, perdeu suas ovelhas, seus gados. Jó perdeu tudo, tudo que ele tinha foi destruído. Mas Jó foi ferido na sua pele. Jó estava num ponto que ele podia reclamar e amaldiçoar contra Deus. Mas Jó em nenhum momento questionou. A palavra de Deus fala que Jó se lançou sobre as cinzas. Com um caco de telha, ele raspava as suas feridas e adorava a Deus. Ele falava, Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Era um momento difícil, era um momento de tribulação, talvez o momento mais difícil da vida de Jó. E ele perseverou, ele confiou, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E Deus o recompensou. Deus deu para ele muitas vezes mais do que ele tinha, restaurou tudo aquilo que ele tinha perdido. Mas por quê? Porque ele perseverou, ele continuou confiando no Senhor. Em momento algum ele reclamou, ele murmurou contra Deus. Um outro exemplo é de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 3 jovens que estavam na Babilônia, que viviam na Babilônia. E o rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro e queria que toda a população, todas as pessoas adorassem aquela estátua. Mas aqueles jovens, eles não obedeceram o que o rei havia falado. Eu quero ler com vocês. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. É Daniel 3:16, para você que quer acompanhar. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam o rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E olha só, o rei deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que era comum. E o rei ficou tão revoltado com a afronta que aqueles jovens, o posicionamento daqueles jovens, que toda a população deveria adorar aquela imagem. E aqueles 3 jovens não abriram mão da sua fé. Não abriram mão e iam adorar outros deuses, aquela estátua de ouro. E eles permaneceram firmes. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E para vocês terem a noção, os soldados que levaram aqueles jovens até a fornalha foram queimados. E aqueles jovens foram realmente lançados na fornalha de fogo. Mas eles não foram queimados. Nenhum fio de cabelo deles foi queimado. E aí, quando o rei olha lá dentro da fornalha, ele tinha lançado 3 homens. E quando ele olha, haviam 4 homens. O rei fica apavorado, né? Lançou 3 e tem 4, como assim? Ele chamou os jovens e aí ele decretou. E viu que nada tinha acontecido com os jovens e decretou que naquele lugar ninguém mais adoraria outro Deus e ninguém mais questionaria o Deus daqueles jovens. E a gente vê aqui o quê? A confiança daqueles jovens.
Não, rei, você pode jogar lá a gente na fornalha, que a gente não vai abrir mão do nosso Deus, da nossa fé. E o que Deus fez? Salvou a vida deles. E conosco hoje não é diferente. Muitas vezes nós passamos por provas, por tribulações, não somos jogados em fornalha de fogo, em cova com leões, talvez não somos feridos com chagas, não perdemos tudo, mas Deus, muitas vezes nós passamos por prova, mas Deus ele não nos abandona. Assim como ele cumpria a promessa na vida daquelas pessoas do passado, Ele continua cumprindo na nossa vida hoje. Ele continua conosco. Ele continua conosco, nos ajudando, nos auxiliando. E eu acredito aqui que todo mundo já passou por um dia mau, por um dia difícil. Né? Acho que todo mundo aqui é um ser humano normal e já passou por problemas. Se não passou, infelizmente, um dia vai passar. Infelizmente, o dia mau vai chegar para todos nós. Um dia difícil, um dia de tribulação. Mas Jesus, Ele também nos deixa uma palavra. Ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco em todos os momentos, nos consolando, nos orientando, nos ajudando. E faz umas 2 semanas, o Alisson estava escutando um louvor no carro, o louvor que foi cantado aqui antes. E esse louvor, ele toca muito no meu coração. Por quê? Porque antes do Luca nascer, esse louvor, um dia comum aqui na igreja, foi tocado. E aquele louvor, alguns dias antes do Luca nascer, e aquele louvor falou muito forte no meu coração. Eu lembro que eu estava sentada ali, e aquele louvor bem assim como se fosse uma palavra certeira para o meu coração. No momento eu não entendi, eu lembro que eu senti uma paz muito grande, eu sabia que era Deus me trazendo aquela palavra, que Ele era a minha âncora, que Ele era a minha esperança, e que eu não devia temer nada. E foi num domingo, numa quarta-feira eu tive uma consulta com a minha médica, eu estava com 35 semanas de gestação, e estava tudo bem, a minha gestação foi uma gestação muito tranquila, tudo certo, e eu tive aquela consulta, e a partir dali eu ia ter consulta com a minha médica toda semana, né, porque é acompanhamento final de gestação. Aquela consulta até o pai foi com a gente, estava tudo bem, e ela me passou alguns exames para fazer, e tudo certo, né? Eu fiz a consulta com ela, estava tudo bem, o pai pôde ir lá ouvir o coraçãozinho do Luca, junto comigo e com o Alisson. Ficou super animado. E, né, pai? E aí, na outra semana, ia a mãe também, porque daí, como ia ser toda semana... Obrigada. Aí eu ia levar, cada semana eu ia levar um para ir acompanhar. Ia levar a Alessandra, assim como eu também acompanhei do Arthur. É um momento muito feliz para a família, né? Aí a gente fez essa consulta, ela passou alguns exames, e estava tudo bem. Aí era numa quarta-feira. Eu lembro que a gente teve alguma coisa aqui na igreja, e aí o Luca, ele era um bebê pélvico. Ele estava sentado. Então, a probabilidade seria que eu ia ter que fazer uma cesárea. A gente já tinha até meio que acordado a data que ele iria nascer, porque poderia ser que ele virasse, se encaixasse, mas como já estava bem avançada a gestação, era mais difícil, então a gente já tinha meio que agendado uma data. Caso ele virasse, a gente optaria por um parto normal. A princípio, seria uma cesárea, e beleza. E a minha gestação, eu estava muito tranquila. Eu sempre fui muito ansiosa, muito assim, afoita com as coisas, e tinha que resolver tudo para ontem. E durante a minha gestação, eu sei que foi Deus que me acalmou, que me tranquilizou em todos os momentos. Eu era muito tranquila. Tanto que eu estava com 35 semanas e não tinha nada pronto. A bolsa dele não estava pronta, tinha um monte de coisa que estava para chegar, e eu estava assim, super tranquila. Aí, quando a gente agendou uma data, eu falei, não, tem mais... Aí, um mês pela frente, não está tudo certo. Vai chegar as coisas que eu comprei pela internet. E estava tudo certo. Tudo estava sobre o meu controle. Estava tudo indo bem. Agendamos uma data, né, uma data prevista. Aí eu comentei com a Bruna,
E com a minha cunhada, eu falei, provavelmente o Luca vai nascer nessa data. Todo mundo ficou, eufórico e tal. Beleza. No outro dia, no mesmo dia que a minha médica falou para mim marcar os exames, eu marquei, que era exame comum, exame de rotina, eu marquei o exame já para o dia seguinte, e todos os exames e todas as consultas que eu ia, o Alisson ia comigo. E ele tinha acabado de voltar de férias. E como no dia anterior ele tinha ido na consulta comigo, a gente conversou e falou, não, eu vou sozinha, porque está tudo bem, e daí você não precisa faltar ao serviço, sair do serviço para ir comigo. E beleza. Fui sozinha, fiz o exame. Durante o exame, eu percebi que o médico ele colocava o aparelho na minha barriga e voltava no mesmo lugar. Daí ele começou a pedir para mim segurar um pouco a minha respiração. Aí eu já fiquei assim mais atenta, mais preocupada. Aí ele falou assim para mim, você teve uma perca de líquido? Né? Eu falei, não tive nenhuma perca de líquido aparente, não que eu saiba. Daí ele, o seu líquido está bem baixo. E daí eu já fiquei assustada. Aí ele falou assim, eu perguntei assim para ele, o que isso significa? Aí ele falou assim, pode ser que ele tenha que nascer antes. Aí aquilo já me deu um baque, eu estava com 35 semanas, ele seria um bebê prematuro, e existem riscos, por mais que já estava no final, mas existe todo um risco. Já fiquei preocupada. E ele continuou fazendo o exame, e, de repente, ele falou assim para mim, como é que foi tua gestação? Aí eu já comecei a ficar, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí ele falou assim para mim, porque está dando uma alteração aqui no exame, no Doppler. Não sei, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a questionar, e ele não quis me dar muitas explicações. Aí ele falou assim para mim, olha, eu não posso te dar muita explicação, porque eu não acompanhei a tua gestação toda. Eu acho que é bom você conversar com a tua médica o quanto antes. Agora, você imagine, um médico falar isso para você, uma mãe que está grávida. Eu já fiquei em pânico, já fiquei com o meu coração acelerado e com o choro entalado na garganta, sozinha nesse momento, né? Beleza. Aí eu tive que aguardar o resultado do exame. Saindo da sala, eu já mandei mensagem para o Alisson, falei, olha, deu alguma alteração aqui, meu líquido está baixo, e o Alisson já foi pesquisar lá no serviço, já falou, estou indo para Telêmaco, ele estava lá em Ortigueira, estou indo para Telêmaco, vamos conversar com a tua médica. Já conversei com a minha médica também, tudo pelo celular, já falei, estou aguardando o resultado do exame, já estou indo para a clínica. Nisso o pai me mandou mensagem, aí ele perguntou assim, como que deu o exame, filha? E eu não sabia o que eu falava, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu falei assim, eu estou aqui aguardando o resultado, vai demorar ainda um pouco, porque se eu falasse para eles que tinha dado uma alteração, que meu líquido estava baixo, eles iam entrar em pânico também, e até entender o que estava acontecendo. E eu estava lá sozinha, esperando aquele exame, e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Minha gestação foi super tranquila, porque agora, nesse final, está acontecendo isso. E aí eu fui para o consultório, encontrei com o Alisson lá, levamos o exame para o secretário da minha médica, ele mostrou para ela, eu nem conseguia conversar com ela. Aí ela falou assim para ele, manda ela refazer esse exame. Aí eu fui numa outra médica para tentar refazer o exame, e aí tentar um encaixe de urgência para fazer. Aí a médica tinha acabado de voltar de férias, não tinha horário. A secretária falou assim para mim, olha, Jéssica, eu vou tentar um encaixe aqui, mas eu não prometo. Aí a gente foi esperar dar o horário do almoço do pessoal, e ela não me mandava mensagem, não respondia, e eu estava desesperada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o porquê que estava acontecendo aquilo, e até então eu não tinha comentado nada com meus pais, nada, só eu e o Alisson sabia. Aí, voltei na minha médica, ela falou assim, olha, Jéssica, teu líquido está baixo, eu consegui conversar com ela, aí tinha dado uma alteração no Doppler. O que estava no exame? O líquido estava baixo e estava dando que ele estava com uma centralização fetal. O que é a centralização fetal? É quando o bebê ele prioriza alguns órgãos. É a pulsão sanguínea para alguns órgãos. E isso pode causar algumas deficiências e sequelas, caso o bebê nasça, ou também, em alguns casos, até óbito. Aí o Alisson falou assim, não, esse negócio deve estar errado, porque não tem como dar certo. Só que coloca isso na cabeça de uma mãe, né? Até você entender o que está acontecendo.
E eu não tinha um resultado, eu tinha o resultado ali, poderia estar errado, mas poderia estar certo. Aí, ela falou, olha, Jéssica, o Luca vai ter que nascer. Quando ela falou que o Luca ia ter que nascer, eu entrei em pânico, eu comecei a chorar muito. E ela falou assim, só que, Jéssica, você vai ter que ser encaminhada para um hospital especializado em UTI neonatal, porque aqui em Telêmaco a gente não tem. O parto em si é tranquilo, ela falou. O problema é que aqui em Telêmaco não tem uma UTI neonatal. E como ele vai ser prematuro, pode ser que ele precise de uma UTI. E aí aquilo, meu chão, meu mundo caiu, e o Alisson tentando ser forte do meu lado para me dar estrutura. E eu, meu Deus, como assim? O que eu vou fazer agora? Não tenho nada pronto, não tenho nada, não tenho bolsa, não tenho nada pronto agora. E vou ter que ir lá para um hospital que eu não conheço ninguém, que eu não conheço os médicos, longe da minha família, dos meus pais, porque na minha cabeça estava tudo planejado. E o Luque ia nascer aqui no hospital, com a minha médica, eu pude escolher a médica que eu queria. E aí ia fotografar o parto, estava tudo planejado como eu queria, como ia ser, vai ser assim, vai ser assim. E, de repente, meu mundo cai, e talvez meu filho tenha que ficar numa UTI. E aí eu fiquei em pânico. Aí, nisso, conseguimos agendar um exame com essa médica para 5 horas da tarde. Mas, nisso, a gente teve que ir para casa, arrumar mala e arrumar as coisas. E eu, barriguda, já não estava aguentando fazer muita coisa, um calor que estava insuportável, e eu chorando. E aí o Alisson meio que já tinha se conformado com a situação, ele falou, não, ele vai nascer, que bom, vai dar tudo certo. E eu em pânico. Meu Deus, como que vai ser? Vai nascer agora, e aí, sabe Deus, eu vou ter que ficar quantos dias naquele hospital? E aí conversamos com meu pai, com a minha mãe, contamos para a família. Foi um choque para todo mundo. Eu percebia que todo mundo estava abalado, mas todo mundo queria me dar força, porque a mais frágil na situação acabava sendo eu. E aí, beleza, aceitamos a situação, beleza, vamos para lá. Aí, minha médica falou, olha, eu vou te encaminhar para você ficar internada no hospital aqui em Telêmaco, e de madrugada você ir com a ambulância. Sozinha na ambulância eu tinha que ir. Eu não podia ir acompanhada. O Alisson podia ir, mas ia ter que ir no carro. Aí, mais uma vez, eu estava sozinha. E, sozinha, eu sabia que minha família, eu tinha o apoio de todos, mas foi um momento muito difícil, porque pensamentos de dúvida, de insegurança vinham naquele momento, e eu sabia que a única pessoa que podia me ajudar era Deus. Por mais que eu tinha o controle de muita coisa na minha mão, mas eu sabia que Ele estava no controle de tudo. Desde o começo da minha gestação, eu sempre orava e falava assim, Deus, cuida do meu filho, ele é teu, protege ele. Eu sempre orei pela minha barriga, logo que eu descobri. Então, eu sempre confiei em Deus. Mas aquele momento difícil colocou a minha fé à prova. E aí eu fiquei internada no hospital de madrugada. Aí fiquei lá para monitoramento, fazer alguns exames, e fomos para lá. Aí eu lembro que eu não tinha conseguido dormir, e o Alisson estava deitado assim, dormiu, abraçado na cama, numa cadeira. Aí a ambulância foi me buscar, o Alisson foi no carro atrás. Chegando lá no hospital, é um hospital de várias especialidades. Para quem conhece o Hospital Rossio, vários problemas, não é só gestante, mas ele é especializado em vários problemas. Aí fizemos o encaminhamento para internamento, e mais uma vez eu tive que ficar sozinha. Então eu entendo assim que nesse momento que eu estava sozinha, era porque Deus queria tratar comigo. Deus queria tratar individualmente comigo. E eu fui fazer os exames, refazer todos os exames de novo. Aí, só voltando um pouquinho, quando a gente fez o exame com a outra médica, ela confirmou que realmente meu líquido estava baixo. Ela falou, olha, a centralização, eu acho que está errado, que o outro exame está errado. A princípio, está tudo certo, só realmente o teu líquido está baixo. Mas, ainda assim, o fato do líquido estar baixo é um risco para o bebê. E ela falou assim, eu aconselho a vocês a pegarem o carro e ir agora para um hospital. No caso, em Ponta Grossa. E aquilo já mais uma insegurança, né? Poxa, se a médica está falando que é para mim correr, é porque é grave, né? Aí nós aguardamos, aceitamos a orientação da minha médica e fomos para o outro hospital. Aí ela passou todas as orientações e ela falou, olha, provavelmente que ele vai nascer lá,
Ela falou, eles vão fazer exames de novo. Mas ela falou assim, ela meio que já falou assim, ele vai nascer lá. Então, nós criamos aquela expectativa que ele nasceria lá. Fomos, entrei lá no hospital, fiz todos os exames, fiz vários exames, fiquei uma manhã inteira lá. Aí, em todos os momentos, eu me questionava. Eu falava, Deus, por que isso está acontecendo? Né? Eu via outras mães que estavam lá para ganhar os bebês, e todas elas tinham algum risco de gestação, e por isso foram encaminhadas para lá. E eu falava, meu Deus, eu vou ter que ficar aqui nesse hospital, que eu não conheço ninguém, e que será que vai acontecer com meu filho? Será que ele vai nascer bem? Será que ele vai precisar ficar internado? Será que vai acontecer? E eu estava, assim, em pânico. E eu lembro que eu fui fazer um exame para ouvir os batimentos e medir os batimentos do coração dele. E aí a máquina estava em teste. E aí eles fizeram vários exames, várias vezes aquele mesmo exame, e eu estava meio que sendo uma cobaia, porque eles estavam testando, e o aparelho dava errado, e eu estava lá em pânico já, e angustiada, e eu falava, meu Deus, eu quero sair daqui. E daí, as enfermeiras ali do meu lado, me dando um apoio, suporte, mas eu estava angustiada. E daí, eu fiz os exames, e eu lembro que no último exame eu estava assim, passada, a ponto de... acho que estava tendo quase uma crise de ansiedade, assim, sabe, meu coração acelerado. E eu falava assim, eu preciso ficar calma. Deus, me ajuda a me acalmar. Eu não posso perder a consciência aqui, porque eu estou sozinha, só tenho o Senhor aqui nesse momento comigo, então me ajuda. E fui me acalmando. E aí, nisso, eu ia conversando com eles, mandando mensagem, o resultado dos exames. E eu não sabia o que aconteceria depois. Aí, no final, veio uma médica conversar comigo, obstetra, e ela falou assim para mim, Jéssica, está tudo bem com o Luca, realmente não existe a centralização, né? Apenas o teu líquido está baixo. Mas eu vou deixar aqui alguns exames para você fazer durante essa próxima semana. Você pode fazer aqui e você pode fazer na sua cidade. E daqui uma semana você volta para o Luca nascer aqui. E daí eu falei, como assim? A minha médica falou que ele ia ter que nascer agora aqui. E aí agora você me fala que eu vou ter que esperar uma semana. E a minha dúvida era, meu Deus, será que ficar mais uma semana na minha barriga é seguro para ele? Será que isso não pode causar um risco, um dano na vida dele, ficar uma sequela, alguma coisa assim? E eu comecei a chorar e ela falou, se acalma, está tudo bem com o seu bebê. E me orientou, e daí eu comecei a mandar mensagem para a minha médica, que ela era o meu ponto de confiança maior. Aí ela falou para mim, Jéssica, se ela falou para você vir, ou para você ficar aí, vocês decidem, mas confia nela. E minha médica, ela é muito temente a Deus, assim, sabe? E ela falava, confia em Deus que vai dar tudo certo. Daí a indecisão era ficar lá, se caso desse algum problema, ou voltar para Telêmaco. Aí nós conversamos com o Alisson, pedimos direção de Deus e decidimos voltar para Telêmaco. E eu teria que fazer alguns exames naquela semana para acompanhar, para ver se estava tudo bem. Eu fiz alguns exames na segunda-feira, aí lá eu já planejei assim, não, era numa sexta-feira. Planejei assim, não, eu vou voltar para Telêmaco. Eu falei para o Alisson, a gente volta para Telêmaco. No sábado, a gente vai para o hospital. Eu falo que eu tenho que fazer o exame, que eu estou passando mal, porque eu preciso ver como é que ele está. Aí, na segunda, no domingo, a coisa a gente faz de novo. Aí, na segunda, eu já vou ter que fazer, já vai ser mais fácil. Porque eu estava com tanto medo. Então, tipo assim, eu estava querendo, de novo, pegar o controle das coisas na minha mão. Eu falei, não. Falei, peraí, se for para a gente voltar e ficar nessa pilha de nervo uma semana, eu vou enlouquecer. Eu falei, não, a gente precisa confiar em Deus. Eu vou esperar, eu vou ficar tranquila, porque tudo que eu tiver de nervosismo e ansiedade, ele vai sentir, o meu filho vai sentir essa insegurança. E eu preciso estar bem, eu preciso estar calma. E eu falei, Deus, então, me acalma o meu coração. Daí, na segunda-feira, eu fui. Aí, o esposo da minha médica estava trabalhando, atendendo na clínica. Aí, eu fui de manhã, eles pediram para mim voltar na parte da tarde. Fiz o exame, estava tudo bem com o coração do Luca. Aí ele perguntou assim para mim, Jéssica, você quer ganhar o Luca aqui? Eu falei, é claro que eu quero. Só que desde que isso não ofereça risco para ele. Né? Se for oferecer risco para ele, eu vou para lá. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. Eu tinha que fazer mais um exame naquela semana. Ele falou, você vem aqui, faz o exame do coração e você vai lá no hospital. Nós vamos fazer novamente um Doppler.
para ver o tamanho que ele está, o peso, a quantidade de líquido. Aí, caso o exame, a gente vai mostrar para um pediatra, se o exame der bom, e o pediatra falar que há a possibilidade dele nascer aqui, e vocês aceitarem, a gente faz o parto aqui, daí ele falou, caso você queira, eu posso auxiliar, né, a minha esposa, e beleza. Fizemos o exame, aí fui lá, fiquei mais uma manhã toda no hospital, aí eu estava na parte da maternidade, eu vi os bebezinhos passando lá, e aí as mãezinhas vinham lá e conversavam e perguntavam, quantas semanas você está? E aí eu não queria falar o que estava acontecendo, porque eram pessoas estranhas, e eu não tinha comentado com ninguém também, porque eu tinha medo de comentar e, às vezes, causar mais nervosismo, mais pânico. Aí, daí eu perguntava, quantas semanas nasceu? 40 semanas. Nasceu com tantos quilos, 2,8 kg, os bebezinhos pequenininhos. Daí eu falava assim, meu Deus, que tamanho que meu filho vai nascer? Meu filho vai nascer com 36 semanas. Eu não vou conseguir nem pegar ele no colo. Vai ser muito pequenininho. Porque o exame dava que ele estava com 2,8 kg, mas geralmente tem uma quebra. E eu falava, vai ser menos, provavelmente. Ele vai nascer com menos, vai nascer com bem pequenininho. Né? Eu via aquelas cabecinhas assim, bem pequenininhas. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer para cuidar dele, né? Tão pequenininho. E o medo também de caso ele precisasse do meu UTI. Aí nós estávamos lá guardando, né, o resultado do exame e o pediatra. Aí o pediatra falou assim, não, é tranquilo, dá para ele nascer aqui. Aí nós conversamos com o Alisson, falamos, não, então vamos fazer o parto aqui, vamos confiar em Deus. E aí, sempre que eu entrava em pânico, gente, que me dava aquele desespero, aquela ansiedade, esse louvor, ele vinha como uma flecha certeira no meu coração. Todos os momentos. E aí eu lembro que na quinta-feira à noite, eu estava terminando de arrumar algumas coisas para levar para o hospital. E eu falei, meu pai e o Felipe tinham ido lá, oraram com a gente. Depois que eles foram embora, eu falei para o Alisson, cada vez que me vem uma angústia no meu coração, uma ansiedade, um medo, eu falei do louvor para ele. E daí ele falou, então, confia em Deus, que vai dar tudo certo. Aí, beleza, no outro dia cedo, fomos para o hospital, e aquele louvor fortemente no meu coração, aí eu tive que ir para o centro cirúrgico antes, fiquei lá um pouco, sozinha, vinham os enfermeiros e tal, e aquele louvor o tempo todo comigo. E, gente, eu estava calma, uma calmaria que vocês não têm noção. Eu dormi a noite toda que antecedia o meu parto. Eu perdi a hora, para vocês terem noção, de tanto que eu dormi bem, que eu descansei. E eu pensava assim, não vou conseguir dormir, de ansiedade. Mas, ao mesmo tempo que vinha aquela agonia, eu falava, Deus, me ajuda. A vida do meu filho está nas tuas mãos. E eu precisava confiar em Deus. Porque eu sabia que Ele era o único que podia cuidar da vida do meu filho. Não eram os médicos, era Deus que tinha o poder de cuidar dele. Chegou o momento que o Luca nasceu. Aí, quando ele saiu, a primeira coisa que a médica falou assim, ele é muito cabeludo. E daí o Alisson falou assim, amor do céu, ele tem muito cabelo. E daí eu queria ver, e eu não podia ver, porque fica uma coisa tampando assim. E de repente veio ele, e daí a médica fez uma massaginha nas costas para ele chorar. Aí quando ele chorou assim, sabe quando dá aquele alívio assim? Daí eu falei, glória a Deus. Aí eles levam o bebê para fazer todo o procedimento. E aí eu não escutava mais o choro, de repente eu escutei aquele choro. E eu falei, glória a Deus. E de repente vem um médico e fala assim, mãe, teu bebê nasceu com 3,60 kg, com 48 centímetros. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu achei que ele ia nascer minúsculo, bem pequenininho. Lógico que é pequenininho, mas um bebê com 36 semanas, se ele fosse até as 40 semanas, provavelmente que ele ia nascer com 4, 5 quilos. Então, e nasceu perfeito, para a glória de Deus. Não precisou ficar internado em UTI neonatal, nasceu perfeito. E isso é Deus que faz. Foi um momento difícil, de angústia para todos nós. Só que eu sabia que Deus estava no controle de tudo.
sabe? E eu nunca... Algumas pessoas sabem dessa situação que aconteceu. E aí, quando o Alisson estava escutando esse louvor alguns dias atrás, ele falou assim para mim: lembrei de você quando eu escutei esse louvor ontem à noite, que ele estava indo para casa. E daí eu estava atrás com o Luca, e eu escutando aquele louvor e as lágrimas correndo, e ele nem viu, nem percebeu, e eu nem falei nada. E vinha fortemente ao meu coração: você precisa compartilhar isso. Porque é um momento difícil que você passou, mas é um momento que você venceu. E aquela palavra veio ao meu coração. Eu falei: não, mas eu nem quero, nem gosto de ficar ministrando e falando e tal. Beleza. Aí, nessa semana, e nem eu falei nada para o Alisson, fiquei bem quietinha. O pai me mandou mensagem. Falou: filha, você ministra no domingo? E a primeira resposta que eu geralmente dou é não. E aí eu ia dizer não. Aí, no mesmo momento que eu falei: não, vou falar não, veio claramente aquele dia de novo, que Deus tinha tocado ao meu coração no carro. Eu falei: não, eu preciso falar. Deus está confirmando essa palavra ao meu coração. E por quê? Por que eu devo falar isso? Porque talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. Talvez hoje você esteja passando por uma situação que aos teus olhos parece impossível. Porque eu acredito assim, que Deus ele não vem com uma palavra em vão. Se Ele está mandando liberar, é porque alguém está precisando ouvir essa palavra. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação. Mas eu sei dizer para você que você pode confiar no seu Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Ele é fiel para cumprir e Ele está no vale com você. Aonde você estiver, mesmo que você só veja a morte, mesmo que você só veja a destruição, Deus está com você e Ele não vai te desamparar. Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos abandona. Eu quero pedir para você se levantar de pé. Sabe, talvez você não esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja tudo bem na sua vida. Mas que essa palavra possa servir como um conselho para você. Que no dia mau, que no dia difícil, você possa lembrar dessa palavra e saber que você pode confiar no seu Deus. Porque Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa esperança. Não existe outro ser mais poderoso que o nosso Deus, que o nosso Senhor. Sabe, que você possa entregar a tua vida a Ele, os teus desafios a Ele. Sabe, a vida às vezes é difícil, os problemas, as lutas, mas a nossa fé, ela precisa estar alicerçada em Deus. A nossa fé precisa estar alicerçada no Senhor. Lá em 1 Pedro 5, e 7 fala assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que nessa noite nós possamos lançar diante de Deus todas as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos medos, porque Ele está cuidando de nós. Mesmo que pareça tudo impossível, mesmo que pareça muito difícil, Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso para cumprir as promessas dEle na nossa vida, e Ele não vai nos desamparar. Quero que você feche os seus olhos. E até se quiserem apagar a luz, por favor. Eu não gosto de fazer apelo. E eu até pensei, nem vou fazer. Mas eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que estão passando por momentos difíceis. Estão passando por momentos de tribulações. Que talvez estão se sentindo sozinhas. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que você pode confiar. Que você pode lançar sobre Ele todas as tuas angústias e todas as tuas ansiedades.
que Ele está cuidando de você, do seu coração, das coisas que você acha que não tem solução. Você que quer, você que sentiu no seu coração e quiser vir aqui na frente, receber uma oração, um abraço, eu vou pedir pro Silvanei, pro meu pai, pros pastores, os líderes, que puderem abraçar essas pessoas e orar com elas. Você que quer, você pode vir, estar aqui vindo aqui na frente. Talvez você fique com vergonha, mas no final, caso você queira uma oração, você procura, sabe? Mas não perca essa oportunidade de lançar sobre o Senhor todas as tuas angústias. Que você preste atenção na letra desse louvor e leve como um rema para a sua vida. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Se você sente a necessidade de vir aqui receber oração, receber o toque das nossas mãos, vem aqui na frente. Tem batalha, irmão, que você vai ter que vencer sozinho. Tem outros que você pode pedir ajuda. Você está passando uma fase ruim na vida, não importa a área da sua vida. Você sentir que precisa, venha receber essa oração. Se está tudo bem, beleza. Mas se você sentiu, venha receber essa oração. Aleluia. Eu não temerei, eu não temerei. Aleluia. Pedir a pastora, pedir a Pati, vem aqui ajudar a orar, Pati. Pôr as mãos sobre essas irmãs. Aleluia, pastor Donizete. Às vezes você está num vale de decisão. Você precisa de uma direção hoje. Hoje Deus te trouxe aqui, conectou você a gente para você ouvir esta palavra. Ouvir que Deus é um Deus que entra até na fornalha de fogo. Ele entra na cova, Ele abre caminho no meio do mar vermelho, Ele transforma a água em vinho, Ele ressuscita mortos. Mas é tudo do seu jeito, tudo do seu modo, tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar no Senhor. Ah, meu Deus. Recebe aí a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você que está em casa nos assistindo, recebe aí o toque das mãos do Senhor. Recebe em nome de Jesus. Oh Jesus, tu és poderoso. Em que minha fé firma está, eu não temerei. Tudo está no teu controle, Pai. Eu não temerei. Tudo está no teu controle, Deus. A minha esperança. Adore o Senhor aí, você que está
no banco aí, adore o Senhor. Levante as mãos se possível. Eu não temerei, eu não temerei. Oh, aleluia. Eu sei que no vale também estás. Santo é o nome de Jesus. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Aleluia. Tu és o quarto homem na Deus assume o fornalha. Tu és o meu assume Deus o que controle não da minha vida e da tua vida. falha. Deixa Ele guiar, deixa Ele controlar tudo. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Fecha teus olhos aí. Tem que minha fé Entregue tudo nas mãos dele. Se está ruim, se está difícil, se está bom, se está tudo bem, entregue tudo na mão dele. Diga a Deus, continue cuidando de tudo para mim. A minha esperança em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Vem Espírito Santo. Deixa Ele fluir aí no teu lugar. Deixa Ele tocar em você. Recebe o toque das mãos dele. Se tiver mais alguém que precisa de oração, que você sentiu a necessidade, vem aqui. Quem sabe algum projeto, algum negócio seu, a sua empresa está travado e você não tem muita direção, você até quer fazer, mas não sabe nem por onde começar. Ausência de recurso. Deus tem um recurso que você precisa, irmão. Você crê nisso? Às vezes assim, eu tenho um projeto, tenho um sonho, mas eu me faltando recurso, não tenho recurso. Deus é o teu sustento, Deus é o teu recurso. Deus é o teu mantenedor. Não faça sociedade com Deus. Entregue tudo para Ele, deixa Ele controlar tudo. Aleluia. Quando você faz uma sociedade, você fica com a parte e você controla. Não queira controlar nada. Deixa Deus controlar tudo. Ele vai te levar ao porto desejado, ao lugar que você sonha. E com certeza melhor do que o lugar que a gente sonha. Aleluia. Você pode glorificar a Jesus com suas palmas bem bonito nessa noite?